Santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos na presença do Todo-Poderoso, estamos na presença de um Deus vivo, estamos na presença de um Cristo ressuscitado, estamos na presença do Criador dos céus e da terra, estamos na presença de um Deus que nos conhece, que nos entende, que nos acompanha, que não nos abandona, que não nos frustra. Estamos na presença de um Deus fiel, e é justamente sobre essa graça, essa fidelidade, esse grande amor em que nós vamos falar hoje. Deus me deu uma palavra e eu quero sim compartilhar o que está no meu coração, junto com todos, para a glorificação do nome do Senhor. Amém? Amém. Deus me deu uma palavra em 2 Samuel, livro de 2 Samuel, capítulo 9. O tema da leitura: a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1 em diante. Aos que nos acompanham pelo Facebook e também pelo YouTube, em nome de Cristo Jesus, se possível, pega um exemplar bíblico e acompanhe a meditação da palavra. Deus tem algo para o teu coração, Deus tem algo para o nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1 em diante. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. E diz a palavra do Senhor, versículo 1. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamando que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão na minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para que tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertence a Saul e de toda a tua casa tenho dado ao filho de teu servo, do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu, teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para o filho do teu senhor, para que tenha pão e coma. E Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerás pão à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei mandara a teu servo, assim fará o teu servo. Porém Mefibosete comerá a minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, portanto de contínuo comia a mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Amém? Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, nós temos uma palavra aqui realmente difícil, dura, triste, chega a ser triste. Meu Deus. Tem situações na vida da gente que às vezes a gente não entende porque chegou em tal nível. Às vezes a gente não entende porque chegou nessa situação. Meu Parece que o fundo do poço é pouco, parece que tudo corrobora
contra. E essa é a história de um homem chamado Mefibosete. É verdade. A Bíblia fala que lá em 1 Samuel, capítulo 20, versículo 42, a Bíblia fala que o rei Davi, antes de ser rei, ainda quando Saul, pai de Jonatas, era rei sobre Israel, a Bíblia fala que o rei Davi, na época como Davi, ele fez um pacto, ou ele fez uma aliança com Jonatas, filho de Saul. A aliança era justamente de cuidar dos descendentes depois da morte. Então, se Davi morresse, Jonatas cuidava dos seus descendentes. Se Jonatas morresse, Davi cuidava dos seus descendentes. Essa foi a aliança. Aleluia. Formou uma amizade pura, sincera, um amor de alma. Formou ali uma aliança entre aqueles dois. Aleluia. Jonathan foi agraciado por Deus para que houvesse intimidade e houvesse amizade com Davi. Nós sabemos que em tudo as mãos do Senhor trabalhavam a favor de Davi. Glória a Deus. Rei Saul na época estava obstinado e determinado a matar Davi. Meu Deus. Em uma certa situação, em um certo jantar, na reunião dos conselhos de guerra, o rei Saul deixou claro as armadilhas, deixou claro a intenção, deixou claro a obstinação de matar Davi. E quando Jonathan se põe contra, Saul pega uma grande lança e atira para matar seu próprio filho Jonatas. Meu Deus. Tamanha era a ira, tamanha era a raiva. E a Bíblia fala que Jonatas naquele momento viu que Saul não teria limites, que Saul ia fazer de tudo para matar Davi, que a armadilha que estava sendo preparada, o embosque que estava sendo preparado, realmente ia ter êxito. Mas a Bíblia fala que Jonatas avisa, formula um código, atirando uma flecha e mostrando que realmente ele tinha que fugir. Formou ali uma aliança, formou ali um companheirismo. E esse voto, essa aliança, lá no versículo 42 do capítulo 20 de 1 Samuel, que mostra que dali em diante o Senhor nos céus assinara aquela aliança. Glória a Deus. O tempo passa, as situações realmente ficam difíceis. A Bíblia fala que tem uma certa ocasião que Saul, à frente do povo de Israel, à frente do exército de Israel, lutando contra os filisteus, a Bíblia fala que os filisteus estavam tomando vantagem. Aquela batalha estava sendo perdida para Saul, perdida para o povo de Deus, perdida para o povo de Israel. A morte era certa, os filisteus vinham avançando, o contexto de derrota era intenso. E quando Saul, rei de Israel, capacitado, guerreiro à frente do exército, na intenção, no calor da batalha, descobre que Jonathan já tinha sido morto. Meu Deus. Ele entra em desespero, para não ser pego pelos inimigos, para não ser prisioneiro de guerra, para não ter uma morte horrenda. A Bíblia fala que ele fixa a espada no chão e se atira com o peito sobre a espada, se mata. A notícia espalha. E havia naquela época a lenda de que se o rei morresse em batalha, toda a família real tinha que ser morta. Toda a família descendente do rei tinha que ser morto. Então quando a história chegou em Jezreel, onde estava a família, onde estavam os descendentes, onde estavam os parentes de Saul, quando a notícia chega, a Bíblia fala que a babá ou a cuidadora do filho de Jonatas, Mefibosete, ela desespera para salvar a sua vida, salvar a vida da criança, uma criança de 5 anos. Ela sabendo que a batalha, o contexto daquela guerra já estava perdida e que eles estavam ali correndo risco de vida, ela pega aquela criança, filho de Jonatas, abraça aquela criança e tenta fugir desesperada. E na fuga, naquele apavoro, naquele desespero, ela deixa a criança cair. Meu Deus. Os estudiosos nos falam que a queda da criança foi num local X, a ponto de uma carroça ou um carro de guerra, uma roda de carroça ou de carro de guerra passassem pelas pernas da criança. Meu Deus.
fratura as pernas da criança. Foi um dia de dores, de males, de angústia. Ela pega a criança e foge. Os anos passam, a criança fica aleijada. Foi lançada para uma terra chamada Terra do Esquecimento, Lodebar. Era uma terra improdutiva, onde nada acontecia, nada crescia, nada prosperava. Era realmente uma terra de males, uma terra onde não tinha vida. A Bíblia fala que ele foi criado nessa terra chamada Lodebar. Mefibosete, neto do rei Saul, filho de Jonatas, foi criado até os 5 anos com todo um perfil de vida, todo um requinte de vida, uma estrutura. Ele tinha todos os projetos para o seu filho. Jonatas tinha os projetos de realmente fazê-lo um grande homem, mas o pai morre, o vô, o rei, morre. Os descendentes que sobraram foram mortos. Não havia mais ninguém. A Bíblia fala que realmente os anos passaram. Mefibosete foi criado naquela terra. Casa-se, tem um filho. Mas no local onde não há mais esperança, no local onde não há mais nenhum tipo de perspectiva, de sonhos futuros, terra do esquecimento, terra de dores, terra de improdutividade, terra realmente de males. E nós entendemos, na perspectiva da leitura oficial, nós entendemos que a aliança que Davi faz é lembrada. Davi assume o reino e a primeira coisa que entra no coração dele foi a lembrança de uma aliança que ele tinha feito com Jonatas. Eu fiz um acordo, eu fiz um pacto com Jonatas. Ele me livrou da morte e nós prometemos um ao outro que cuidaríamos da descendência se faltássemos. Se nós voltássemos, cada um cuidaria da descendência do outro. Ele lembra da promessa, ele lembra do pacto. Aleluia. E a Bíblia fala que ele chama um intercessor e pergunta: vem cá, ainda existe alguém da descendência, da família, da origem do rei Saul do passado? Lembrei de Jonatas, lembrei da aliança, da amizade, da intimidade que eu tinha com ele, do pacto que eu tinha com ele, e eu quero usar de benevolência, se há alguém, um descendente ainda de Saul. E aí, esse me apresenta, existe um, por nome Ziba. Ziba, ele era o administrador de todos os bens de rei Saul. Ele era o administrador de todo o reinado, de todas as finanças, de todos os acúmulos de bem do rei Saul na época. Era como o mordomo-chefe, era como o líder que era responsável pelas finanças, o tesoureiro. E como morre Saul, e como morre Jonatas, e como morrem todas as descendências, a Bíblia fala que Ziba, ele fica com toda a fortuna de Saul, fica com todas as terras e com todos os bens de Saul. Mas a Bíblia fala que também quando Davi pergunta se há alguém indica, existe um chamado Ziba. Quem é esse Ziba? Servo do rei Saul. Trabalhava e era administrador responsável pelos bens do rei Saul. Manda chamar Ziba. A Bíblia fala que quando o rei pergunta quem ele é, ele se apresenta como servo. A Bíblia fala que quando Davi pergunta se existe algum descendente ainda de Saul, ele declara. Mas entenda que a declaração talvez não foi uma declaração de alegria. Não foi uma declaração de contentamento, não foi uma declaração de prazer, não foi uma declaração de vitória. Por que, pastor? Porque Ziba estava com o bem, os dinheiros, as propriedades, as riquezas de Saul. Estava com a riqueza de Saul. E nós sabemos que o propósito dele... Boa noite, meu amigo, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Amém. Seja bem-vindo. Amém. Amém. E a Bíblia fala que Ziba ficou responsável ou tomou posse, mesmo sabendo que tinha um descendente. Aleluia.
mesmo sabendo que tinha alguém que era herdeiro, mesmo sabendo que tinha alguém que era dono daquilo. Porque quando o rei Davi pergunta, ele responde sem titubear. Ele sabia quem era Mefibosete. Ele sabia a casa de Mefibosete onde fora criado. Ele sabia a terra onde Mefibosete estava. Ele sabia das dificuldades, das dores, dos males. Ele sabia de toda a maldade, toda a influência que foi introduzida na vida de Mefibosete dos 5 anos de idade em diante. Tradução: ele poderia ter mudado a vida daquele rapaz. Aquela criança não precisaria ter sido lançada para a terra de Lodebar. Meu Deus. Se houvesse compaixão, misericórdia, ou o mínimo de senso. Não é meu, eu só administrava, ele tem herdeiro. Mas a Bíblia fala que com o coração focado nos bens, ignora por anos Mefibosete. Meu Deus. O contexto nos fala que o rei manda chamar. E se nós formos levar essa história hoje para o mundo espiritual, se nós formos levar o contexto, a base dessa história para o mundo espiritual, nós vemos que muitas pessoas estavam na presença de Deus, estavam na presença do rei, foram chamados, criados, salvos para adorar ao Senhor, servir ao Senhor. Sabe, pastor, mas eu fiquei pouco tempo no Evangelho, eu era novo no Evangelho, eu não tinha profundidade, foi por isso que eu me enfraqueci, caí. Mefibosete tinha 5 aninhos. Meu Deus. Não tinha maturidade, mas estava na presença do rei. Verdade. Mefibosete era uma criança, mas foi uma situação foi realmente cercada numa situação que não teve como mudar. Tudo indicou para uma vida de derrota pelo resto da vida. É verdade. Numa terra de dores, males e esquecimentos. Meu Deus. As pessoas estão hoje na presença do rei e muitas das vezes não conseguem reconhecer a grandiosidade de ser visto e reconhecido pelo rei. Verdade. Mesmo sendo novo no Evangelho, mesmo sendo criança espiritualmente falando. Meu Pai. Está na presença do Todo-Poderoso. Está acolhido nos braços, está no palácio perante o rei, a face do rei, visto, reconhecido como neto, como filho, como íntimo do rei. Aleluia. Sabe que Deus, como Pai Todo-Poderoso do universo, Rei do universo, Ele enxerga muitas pessoas ainda assim, que abriram mão e decidiram andar com as suas próprias pernas e se direcionar para caminhos maus. Mas pastor, foi uma fatalidade que aconteceu com Mefibosete, ele não tinha maturidade, foi vítima da situação. Eu concordo, como ainda há pessoas que são vítimas também. Meu Deus. Mas num contexto de maturidade espiritual nos dias de hoje, está tão assim aclamado o pecado. As pessoas estão vivendo o pecado de uma forma tão rotineira. Escolheram viver o pecado, escolheram andar no pecado, escolheram praticar o pecado. Não há mais nenhum tipo de peso na consciência pelos seus atos. Não há nenhum tipo mais de concupiscência que pese a respeito do que está fazendo de errado. Então nós entendemos que o Evangelho hoje já não é mais novidade para todo mundo. Todo mundo sabe o sacrifício de Jesus em nossa nação. Eu creio que não há quem não saiba, não conheça quem é Cristo Jesus. A grande maioria, foi feita uma nova pesquisa que diz que em torno de 80% da população brasileira é cristã. Tradução: se são praticantes, se estão na presença de Deus, eu não sei. Se são praticantes, eu não sei. Se estão no caminho certo, eu não sei. Se estão andando em santidade, em obediência e fidelidade à palavra, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa: todos eles conhecem o sacrifício de Jesus. Verdade, meu Deus. E mesmo os outros 20%, porque mais que não se intitulem cristão, conhecem. Não são pessoas leigas, não são inocentes pela ausência de conhecer, não são inocentes pela ausência de entender
Evangelho. Meu Deus. Então eu entendo que algumas pessoas realmente podem ser vítimas. Realmente pode estar numa situação de vítimas em muitos ministérios, em situações diversas. Porque o que mais tem hoje são pessoas afastadas porque estão com o coração machucado. Meu Deus. Porque não conseguem perdoar o que sofreu. Porque não conseguem esquecer o que passou dentro da igreja. É por isso que decidiram trilhar outro caminho e hoje estão vivendo numa terra de esquecimento espiritual, Lodebar. Uma terra que espiritualmente é infrutífera, uma terra que espiritualmente não tem nenhum tipo de sonho e projeto, é uma terra de ruínas, realmente, de esquecimento. Verdade, meu Deus. Mas a Bíblia fala que o rei Davi lembra-se da aliança. Glória a Deus. Cristo Jesus é a nossa aliança com Deus. Aleluia. A morte de Jesus na cruz do Calvário mostra a nossa aliança. É o único caminho, é a única verdade, é a única que nos conduz à vida eterna. É Jesus Cristo, Salvador. O homem jamais se unirá a Deus se não for por Cristo Jesus. Verdade, meu Deus. Aleluia. Pode se enganar e achar que está bem, mas não. Essa aliança foi lembrada. A aliança do Calvário, a aliança da morte do Calvário, a aliança do sacrifício de Jesus, a aliança da apropriação dos nossos pecados, a apropriação das nossas dores, dos nossos males, a apropriação das nossas maldições, nossas enfermidades, a aliança da nossa condenação. Jesus se apropriou e nos deu condições de sermos filhos do Rei. Aleluia, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Ele fez uma aliança. Eu vou cuidar de vocês. Verdade. Ele fez uma aliança. Eu vou me responsabilizar. Aleluia. Ele fez uma aliança. Eu vou usar de misericórdia. Eu vou dar força quando tiver caído. Eu vou proteger contra o inimigo. Eu estou aqui para ser a sua sustentabilidade, a tua rocha firme. Aleluia. Glória a Deus. Sabe que essa aliança é notória quando fala que o rei lembrou-se. Aleluia. E o rei tem lembrado de você. Verdade. O rei não se esqueceu de você. Aleluia. O rei Davi, ele queria informações, e quando ele ouve falar que havia o filho de Jonatas, justamente o filho de Jonatas, ele corre e manda chamar. Aleluia. Eu fico imaginando a grande comitiva do rei chegando na cidade esquecida, na terra de males e dores. Meu Deus. Eu imagino a comitiva, cavalos e soldados e a grande carruagem. Sabe, eu imagino que grande prazer, que grande graça, Aleluia. que grande alegria deve ser quando aquela comitiva real chega naquela cidade esquecida. Nos dá também a entender que grande prazer, que grande graça, que grande gozo, que grande alegria será quando a comitiva dos céus abrir do Oriente ao Ocidente e Cristo descer nas nuvens com os teus anjos para o arrebatamento da igreja. Aleluia. É verdade. Esse mesmo encontro vai acontecer, Pai. essa mesma alegria vai acontecer, Aleluia. essa mesma graça vai acontecer. A misericórdia do rei continua ativa sobre a vida dos seus, como a misericórdia e a aliança que foi feita com Davi entrou em ação, em prática sobre a vida de Mefibosete. Glória a Deus. Aleluia. Deus não o esqueceu. Não. O que ele prometeu vai cumprir. Aleluia. E a promessa que ele nos fez, Cristo virá vos buscar. Cristo virá arrebatar os seus. Cristo virá para levar o corpo da igreja para os céus. Cristo virá para levar a noiva ao arrebatamento. É, Jesus, é assim. Existe um encontro marcado. Meu Deus. A comitiva dos céus vai em direção à sua vida. Aleluia. Obrigado, meu Pai. Mas entenda, os males e as dores às vezes são tão intensas, machucam tanto, marcam tanto, destroem tanto as pessoas, que roubam delas a sua identidade, Meu Deus. que roubam delas o seu próprio nome, o seu próprio ser. É.
Quando Mefibosete chega na presença do rei Davi, o rei Davi pergunta se ele era Mefibosete. Ele fala: sou teu servo. Aleluia. Ele fala: não tenha medo, eu estou aqui para usar de beneficência, por amor ao teu pai Jonatas. Eu estou aqui para cuidar de você. A partir de agora você vai comer pão em minha mesa. Eita, As terras e os bens, a riqueza do teu avô Saul, eu vou dar a você, vai ser restituído a você. glória a Deus. Não se preocupe, você vai ser cuidado. A partir de agora, eu vou dar livre acesso na sua vida para entrar no palácio, para fazer parte dos que vivem no palácio. Aleluia. Tanto que nós pegarmos aqui o versículo 11, ele equivale ou iguala Mefibosete a um dos filhos do rei. Versículo 11, a parte B: porém Mefibosete comerá na minha mesa como um dos meus filhos, como filhos do rei. Aleluia. Glória a Deus. Mas Mefibosete, recebendo uma grande notícia, que as terras seriam devolvidas, que os bens seriam devolvidos, que as riquezas seriam devolvidas, que a partir daquele momento não ia passar mais necessidade, não ia passar mais humilhação, não ia mais viver na terra de esquecimento, na terra de males e dores. A partir daquele momento ele seria próspero, a partir daquele momento ele teria servos e servas, a partir daquele momento jamais ia passar fome, a partir daquele momento ele teria uma vida granjeada pela graça do Senhor, pela bondade, a beneficência. Mesmo assim, ele olha para o rei e fala: quem sou eu para lembrar de mim? Como um cão morto, Meu Deus. o que faz o Senhor olhar para mim? Olha aí. Sabe que eu enxergo com essa frase que muitas pessoas estão sofrendo tanto, estão tão perdidas, Verdade. estão tão machucadas, Meu Pai. e a situação só aumenta. Verdade. O papel de Satanás: roubar, matar e destruir, e não há outro para destruir e para mexer com o psicológico como o diabo. Verdade. Que ele está ouvindo que vai mudar a vida dele, vai ser restituída a história dele, e ele fala: mas quem sou eu para merecer tal bênção? Olha aí. Quem sou eu para merecer tal graça? As pessoas hoje ouvem o Evangelho, ouvem falar do amor de Jesus Cristo, ouvem falar do sacrifício, ouvem falar da aliança no Calvário, ouvem falar que Ele perdoa pecados, ouvem falar que Ele liberta, ouvem falar que Ele transforma a vida, ouvem falar que Ele cuida dos seus. Aleluia. Mas parece que isso tudo já não impacta mais. Parece que tudo isso daí as pessoas já sofreram tanto que parece que elas não acreditam mais. Meu Deus. Parece que a fé, ela morreu de tal forma É verdade. que as pessoas já não conseguem mais. Misericórdia. Mefibosete tinha a resposta do rei Davi. Mesmo assim, ele, ouvindo as palavras, não acreditou. Ouvindo as palavras, não se sentiu digno. Ouvindo as palavras, ele não se encaixou na misericórdia. Achou que não era digno. Mas entenda, não foi só palavras, Foi ação. não foi só um contexto, não só foi uma fala. O rei Davi manda chamar Ziba. Aleluia. Ziba, a partir de agora, tudo que era de Saul, tudo que era do rei Saul, tudo que pertencia, todas as terras, todas as casas, todas as plantações, tudo que era dele, devolva a Mefibosete. A partir de agora, ele é o teu Senhor. Aleluia. A partir de agora, toda a restituição, Glória a Deus. tudo que pertencia a Saul, a partir de agora será dele. E você vai trabalhar na terra dele. Você continua sendo servo dele. Você, seus filhos e os seus servos. 15 filhos, 20 servos, 35 pessoas vão cultivar a terra dele. Vão fazer plantios, vão fazer grandes colheitas. Aleluia. Vão mudar a história dele. Vão servir a ele. A partir de agora, mesmo sendo coxo, mesmo sendo aleijado, ele não vai mais passar necessidade. A família dele vai ser acolhida, o filho dele vai ser acolhida, a mulher dele vai ser acolhida. A partir de agora, a casa dele será a casa de Saul. Aleluia. E ele tem livre acesso para todos os dias comer a
glória. Sabe que Aleluia. Deus tem uma herança para você? Verdade. Sabe que essa herança ela já foi prontificada antes da fundação da terra, os céus. Aleluia. Sabe que essa herança foi feita antes da formação do homem, os céus. Essa herança não é uma herança material, palpável, como nós vemos aqui na terra. Tem muita gente sonhando com a herança aqui na terra. Tem muita gente na expectativa de ter ganhos e lucros aqui na terra. Verdade. A herança que Cristo nos promete é diferente. Aleluia. O galardão nos céus é diferente. É verdade. A coroa de glória nos céus é diferente. As ruas de ouro nos céus é diferente. Aleluia. A Bíblia fala que haverá um grande banquete, uma grande ceia que participaremos do céu. Amém. A Bíblia fala sobre as árvores da vida, Olha aí. da vida eterna, os frutos que alimentarão as nações. A Bíblia fala sobre o rio que emana do trono de Deus, o rio da vida. Aleluia. A Bíblia fala que viveremos sem ter medo, sem ter necessidades, sem ter aflições. Glória a Deus. A Bíblia fala que não haverá mais choro. A Bíblia fala que não mais viveremos com medo da morte. Alguns benefícios que o dinheiro não compra. Talvez o homem mais rico da face da terra, que esteja no número 1 do ranking da revista Forbes. Talvez o homem trilionário, a família mais trilionária da face da terra, daria toda a sua fortuna para ser imortal. E a Bíblia fala que nós seremos revestidos com a imortalidade. A Bíblia fala que nós seremos revestidos com a incorruptibilidade. Verdade. Talvez, Aleluia, se o dinheiro da face da terra tivesse condições de comprar isso, as pessoas trocariam tudo para viver isso. Verdade. O que Deus tem reservado para nós é muito além. A partir de agora, vai ceiar na mesa como um dos meus filhos. Glória a Deus. Aleluia. A partir de agora, o livre acesso ao palácio, o livre acesso ao reino, o livre acesso ao que Deus tem preparado, ao que o rei tem permitido, está aos nossos alcances. Glória a Deus. Aleluia. Entenda, não importa o que o inimigo tenha projetado, não importa o que o inimigo tenha roubado de você. Ziba roubou de Mefibosete, enganou, Meu Deus. deixou ele por anos passando dor e necessidades. Nos dias de hoje, talvez Mefibosete seria um esquizofrênico. Nos dias de hoje, talvez seria um dependente do SUS. Nos dias de hoje, talvez fosse um morador de rua em cima de uma cadeira de roda doada. Nos dias de hoje, talvez estaria em depressão crônica. Nós não sabemos o que o sofrimento leva as pessoas, os vícios. Nós não sabemos o que o diabo faz quando põe as pessoas na terra de Lodebar. Meu Deus. Porque dura coisa é você estar no meio de uma multidão e se sentir sozinho. Verdade. Tem pessoas que estão afastadas do Senhor, estão numa multidão dizendo que está entre amigos, mas está se sentindo sozinho na terra de Lodebar. É assim. O que Deus tem separado para você é diferente. Aleluia. O que Cristo Jesus separou para você é diferente. Verdade. A presença do Espírito Santo te mostra um caminho diferente. A palavra de Deus nos mostra recursos e condições diferentes para sermos felizes, para termos paz, para vivermos na presença do Rei como filho. Verdade. Glória a Deus. Mefibosete nunca mais passou fome. Aleluia. Eu imagino Mefibosete aleijado, com dificuldade, É, meu Pai. entrando no palácio e as pessoas cumprimentando: bom dia, meu amigo. A ceia está pronta. Eita, glória. Vem cá, vou te conduzir ao seu lugar. Olha aí. Pertinho do rei. Vamos comer lá pertinho de Davi. Aleluia. Como um dos filhos de Davi. Vamos comer com eles. Você faz parte da família. Glória a Deus. Eu não sei o que Satanás tem te roubado. Eu não sei o que Ziba tem te furtado e te enganado, te levado. Mas eu sei que o rei ordena a restituição. Eu sei que o rei ordena a mudança de vida. Eu sei que o tempo de dor, de malhas e de tristezas, em nome de Jesus, vai chegar ao fim a partir de agora, se creres. Aleluia, meu Deus. Eu sei que o que Deus tem reservado para você não é o que você acha que é.
Porque parece que todos os males, tudo corrobora contra, parece que você só perde. Meu Deus. Não entende porque está acontecendo, não entende porque está vivendo, não entende porque espiritualmente está aleijado dos dois pés. Meu Deus. Mas eu sei que o Rei te chama. Eu sei que a comitiva do Senhor há de te buscar. Eu sei que o inimigo roubou vai ser restituído. Eu sei que aqueles que te defraudaram vão ter que voltar a ver, enxergar e entender que existe um Deus na sua vida, que você não é só, que você não está abandonado, que não é filho bastardo. Glória a Deus. Aleluia. Tem uma herança. Essa herança vem dos céus. Verdade. Foi conquistada na cruz do Calvário. Herdeiros de Cristo. Co-herdeiros do Senhor. Aleluia. Nós sabemos que Jesus Cristo te ama. E as promessas que Ele fez na sua vida não morreram. Verdade. Às vezes as pessoas falam assim, não, já pequei tanto. Já errei tanto. Já falhei tanto. E o diabo bombardeia os ouvidos. Você não é digno. Não merece misericórdia. Não é apto para estar na presença de Deus. Não merece estar lá. Você está sujo. Meu Pai. E as pessoas acabam se afastando ainda mais, mas entenda. Você estar na presença de Deus não quer dizer que você vai sujar o ambiente, pelo contrário. A presença vai te limpar, a presença agora, o poder de Deus vai transformar a tua vida. Nós não estamos na presença de Deus por méritos, estamos na presença de Deus por graça, por misericórdia, pela bondade do Senhor. E essa bondade te alcança hoje. Glória a Deus. Essa bondade te alcança hoje. Aleluia. Você continua sendo filho amado, continua sendo a menina dos olhos do Senhor. Aleluia. Tem um chamado para morar nos céus. A porta da graça está aberta. Jesus Cristo te ama. Esse amor não mudou. Não deixa que a influência mundana, não deixa que a influência social, não deixa que a influência da mídia, não deixa que a influência de amigos ou parentes possam dominar e direcionar os seus passos para longe de Deus, para longe de Cristo Jesus. Mas em nome de Jesus, receba fé hoje, creia nessa palavra. Cristo Jesus se responsabiliza por essa palavra. O próprio Deus Todo-Poderoso se responsabiliza por essa palavra. E existe um amigo fiel, o Espírito de Deus, que intercede com gemidos inexprimíveis em teu favor, quer restituir a tua graça, quer restituir a tua presença na sua vida. Aleluia. Deus te ama. Obrigada, meu Deus. Que essa palavra possa gerar bons frutos no teu coração. Aleluia. E que você creia em nome de Jesus. Que você não está só. E que o Senhor é contigo. A vitória chegou. Creia em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Da Deus. glória.